O agronegócio brasileiro sofreu algumas ondas. A primeira, obviamente, foi desde o descobrimento do Brasil até os anos 60, quando nós tivemos só expansão de área, e a partir dos anos 60, a urbanização da população, a industrialização, a jusante, agregando valor, a montante, a produção de insumos, os insumos modernos que o agronegócio usa, a interiorização para o centro-oeste, para o sul da Bahia e para a região do Mato Piba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, e, obviamente, a construção de toda uma infraestrutura de apoio à produção e à comercialização. Dos anos 70, houve uma expansão da tecnologia. Nos anos 90, o aperfeiçoamento e a criação dos instrumentos de comercialização. Na primeira década dos anos 2000, entra no radar a gestão empresarial. Na segunda década dos anos 2000, ali de 2010 a 2013, praticamente a questão de sucessão e profissionalização, não existe mais o eu produzo o que eu acho, e também não existe mais aquela situação normal que existia, que os filhos vão assumindo o lugar dos pais. Dentro do agronegócio, muitas propriedades, os filhos não assumem o lugar dos pais. Quando os pais morrem, eles saíram, e essas propriedades são incorporadas por outras. E agora nós estamos num período de soluções integradas, em que não existe mais o eu sei tudo. Na verdade, é uma equipe, e uma equipe multidisciplinar que, aproveitando diversas áreas, encontra as melhores soluções. Para dar as expectativas do agronegócio, em primeiro lugar, nós temos que saber os recursos que nós dispomos. E eu começo pela ocupação e uso das terras no Brasil. Obviamente, tem terras que não são usadas, previstas pelo Código Florestal, como as reservas legais e área de preservação permanente, as terras que são usadas para lavoura, pecuária e exploração florestal, e as outras categorias de uso. E neste quadro, embora pequeno, eu gostaria que os senhores fixassem, as senhoras, senhoritas presentes, na primeira linha. 218,2 milhões de hectares, que corresponde a 25,6% do território brasileiro, são as áreas preservadas dentro das propriedades agrícolas em função do Código Florestal. Qual é o país do mundo que dispõe disto? E ainda, muitas vezes, eu vejo gente acusando os nossos produtores de predadores ambientais. Obviamente, são pessoas que não têm o menor conhecimento da realidade do que acontece no Brasil. Outro ponto importante, vejam os senhores, nas linhas subsequentes, o quanto nós temos de unidades de conservação, terras indígenas, vegetação em terras devolutas, etc., etc. E os senhores vão notar que as áreas usadas pelas lavouras representam 7,8% do território brasileiro. As áreas usadas com florestas plantadas, 1,2% do território brasileiro. E as áreas usadas com pastagens plantadas representam 13,2% do território brasileiro. Somando essas três situações, nós temos apenas 22,2% do território brasileiro que é efetivamente ocupado com o agronegócio. Esta é a menor percentagem de ocupação comparativamente a países como Estados Unidos, Europa e Japão. E muitas dessas pessoas vêm dar pitaco na gente, em termos de preservação ambiental. Aí estão as áreas de vegetação nativa nos imóveis rurais, segundo o estudo da Embrapa, a partir dos dados do Cadastro Ambiental Rural. 218,2 milhões de hectares,
50% das áreas dos imóveis rurais, porque nós temos 20% de área preservada aqui no sul e 80% na Amazônia. Na média do Brasil, metade dos imóveis rurais tem áreas preservadas. Sabe quanto significa esse patrimônio que os produtores dispuseram e não podem mais usar? Mais de 3 trilhões de reais. As áreas destinadas à conservação integral e terras indígenas, 206 milhões de hectares. As áreas protegidas e preservadas, 424 milhões de hectares, metade do território brasileiro. Portanto, total de área protegida e preservada, mais as terras devolutas, os imóveis não cadastrados, áreas militares, etc., representam 66% do território brasileiro, ou seja, 632 milhões de hectares. Me apontem o país que tem este nível de preservação. Aqueles 30,2% que os senhores observam nessa área mais em marrom, representam 256,8 milhões de hectares. E são as áreas de lavoura, de florestas plantadas, de pastagens plantadas, e eu incluo 8% de pastagens nativas, porque essas também têm alguma exploração pecuária. Isto daria 30,2% do território brasileiro, que seria o uso pelo agronegócio. Este uso de terras possibilita uma produção de 235 milhões de toneladas de grãos, mais ou menos 35 milhões de toneladas de tubérculos, 40 milhões de toneladas de frutas, 10 milhões de toneladas de hortaliças, 1 milhão de amêndoas e nozes, 34 milhões de toneladas de açúcar, um pouco mais de 30 bilhões de litros de álcool, quase 9 milhões de toneladas de carne bovina, 13 milhões e meio de toneladas de carne de frango, 3,7 milhões de carne suína, 35,2 bilhões de litros de leite, 4,1 bilhões de dúzias de ovos, 41,6 mil toneladas de mel, aquele milhões está errado, é 1.000 toneladas de mel, e mais, obviamente, ovinos, caprinos, coelhos, etc. Tudo isto aí alimenta 1,5 bilhão de pessoas. No Brasil, nós temos 208 milhões. Obviamente, grande parte dos produtos do agronegócio é exportado. E aqui, eu coloco a vocês, um cálculo estimativo foi feito por brasileiros que estão estudando no exterior, fundamentalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e se nós pegássemos o não uso das florestas públicas, tanto as públicas quanto as dentro das propriedades agrícolas, que são áreas de preservação permanente e reserva legal. Porque no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, as florestas são exploradas, inclusive florestas nativas, produzindo madeira. A árvore amadurece e é cortada. Aqui no Brasil é proibido. Sabe o que significa o desperdício desta riqueza aqui no Brasil? A cada 50 milhões de hectares, e vocês tiveram os números anteriormente, nós colocamos fora, por ano, 27 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, 300 mil empregos diretos e indiretos, e 3,3 bilhões de reais em tributos que o governo deixa de arrecadar. Multipliquem esses 50 milhões de hectares, dividam aquela área de antes por 50 milhões de hectares e vejam qual é o total da riqueza que nós estamos deixando de aproveitar por termos. No caso das propriedades agrícolas, dos códigos mais restritivos do mundo, que não deixa, obviamente, se tirar nada, cai um pinheiro, é obrigado a apodrecer e não usar, e, obviamente, nas florestas públicas, o não aproveitamento do que está previsto naquela lei. Em termos de recursos humanos, os dados do CPEA dão
205 milhões de hectares, a população rural 15%, a população em idade ativa era 158, economicamente ativa é a população em idade ativa menos os não votados para o mercado de trabalho, dona de casa, estudante, daria 104 milhões, a não economicamente ativa 54 e a ocupada 94. A PNAD 2016, que é a última, nós temos uma população ocupada de 91 milhões de pessoas, dos quais 9 milhões no setor primário. Isto representaria praticamente quase 10% da população ocupada. Em termos de área e população, é isto aqui. Não coloquei dados de clima, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, aliás, o único país do mundo, considerado continental, nós somos o quinto em área e população, é o único país do mundo continental cujo eixo principal é norte e sul. Ou seja, nós temos todos os climas, desde o tropical até o frio. Isto permite o cultivo de praticamente todos os produtos, desde clima frio até clima tropical. É algo que Deus nos deu maravilhosamente. E sem terremotos, sem maremotos, sem vulcão, ok, ocorrem uns ventinhos aí de vez em quando, mas é muito diferente do que ocorre em outras regiões, como, por exemplo, os Estados Unidos. Portanto, temos que terra, clima e gente. E água potável temos também, temos 12% da água potável do mundo, obviamente à nossa disposição, embora a maioria na Amazônia. Máquinas agrícolas, aqueles números são os de 2017, o último da série. Os senhores notam o impacto da queda do PIB em 2015, 2016, que o PIB caiu 3,5% em cada ano, o não crescimento em 2014 e o pífio crescimento em 2017. E, obviamente, o setor de máquinas agrícolas também sofreu. Fertilizantes, embora nós tenhamos jazidas de potássio e fósforo suficientes para o abastecimento interno, as ONGs brigam e não nos deixam explorar, e obviamente o meio ambiente radical também não nos deixa, e continuamos importando a maioria dos fertilizantes, o que nos deixa na condição do único país do mundo, grande produtor de alimentos, que não é autossuficiente em fertilizantes. E nós poderíamos explorar, isso tem estudos do Ministério da Agricultura que mostram o quanto nós ganharíamos se pudéssemos explorar essas jazidas. E como vocês veem, a produção nacional é muito pequena frente ao consumo. Este ano o consumo de fertilizantes chega um pouco mais de 35 milhões de toneladas. Defensivos agrícolas, dizem que o Brasil é o maior consumidor de defensivos do mundo. Só os idiotas que não sabem fazer conta que mostram isso. Qualquer pessoa minimamente inteligente faria o consumo por área, porque aqui tem 2 safras, e eles comparam com países desenvolvidos que só tem uma safra. Então é óbvio que aqui tem que usar no total mais. Mas por hectare o consumo de defensivos no Brasil é menor que na Europa e no Japão. Então parem de falar bobagem. O consumo de rações, chegamos o ano passado em 68,6 milhões de hectares e está crescendo, fruto do crescimento da pecuária. Este ano nós vamos ter uma situação praticamente equivalente, porque a pecuária sofreu este ano com a operação carne fraca. O crédito, 222 bilhões de reais para a safra 2018-2019, que agora está indo para o campo. 190 bilhões para os médios e grandes produtores, 31 bilhões de reais para o Pronaf, os pequenos produtores. E aqui apenas, na década de 50, nós usávamos o litoral, na década de 60, fomos para o oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, oeste de São Paulo.
década de 70, Mato Grosso e Brasil Central, década de 80, Mato Grosso do Norte, que agora é o Mato Grosso, Rondônia, Bahia, e, por último, na década de 90 e 2000, a região do Mato Piba. Aqui, então, em termos de recursos, nós temos terra, clima, gente, tecnologia, água e recursos. Recursos modernos, como fertilizantes, defensivos, agrotóxicos, máquinas agrícolas, equipamentos. Estamos entrando aí numa era muito mais de avanço em termos de tecnologia da informação também no agronegócio, mas lamentavelmente não temos internet no campo. Ainda de vez em quando subir numa árvore para pegar um pouquinho melhor o sinal de internet, lamentavelmente. Até aqui no Paraná, uma das metas do novo governo é colocar uma internet decente efetivamente em todo o estado. E os senhores notam, desde os anos 90 até 2019, a expansão da área cultivada no Brasil tem sido relativamente pequena. E a expansão da produção, aquelas linhas em azul, é relativamente grande. Fruto do que mostra a linha em vermelho o aumento da produtividade. A área cultivada nesse período aumentou 65%, a produção aumentou quase 310%, e fruto de um crescimento de 147% na produtividade. Eu sou obrigado a dizer que nos últimos anos, no Brasil, o único setor que expandiu produtividade foi a agropecuária. Na indústria e nos serviços, nós não tivemos expansão da produtividade nos últimos anos. A previsão desta safra 2018-2019, segundo os dados da Conab, variaria aí de 234 a 238 milhões de toneladas, dos quais os campeões em produção seriam a soja. Chegaríamos aí, esse é o dado da Conab, mas eu acho que em soja nós vamos a uns 120 milhões de hectares, quem sabe até um pouco mais, se o clima for normal. E em milho nós recuperaríamos a produção, indo novamente aí por umas 91 milhões de toneladas. Em termos de participação, obviamente, vocês sabem, o maior produtor de grãos é o Centro-Oeste, e em segundo lugar é o Sul, com destaque enorme para o Paraná, que tem a maior produção por metro quadrado do Brasil, em termos de agropecuária. Aqui vocês veem a produção de cana, obviamente, e a área plantada. Nós chegamos nessa safra 2018-2019, com 635 milhões de toneladas de colmos de cana, e de café, nesta safra de 2018, chegaremos a praticamente 60 milhões de sacas, é o ano da bianualidade positiva, não esqueçam que aquela serrilha apresentada no gráfico é que o café é bianual, uma safra da maior e outra da menor. Em termos de laranja, obviamente, vocês veem que a tendência é de relativa queda, porque o consumo de suco de laranja está caindo no mundo, está aumentando no Brasil, mas caindo no mundo. E para este ano de 2018, 17 milhões de toneladas. Na pecuária, nós chegaríamos aí a praticamente, neste ano de 2018, a 13 milhões e meio de toneladas de carne de frango, 8 milhões 950, quase 9 milhões de toneladas de carne bovina e 3 milhões 780 mil toneladas de carne suína. Como vocês notam, faz anos que a maior produção de carne do Brasil é de boi, de bico e pena. Efetivamente, a produção de frango passou a tempo a produção de boi. A carne mais produzida no mundo é a suína. A segunda carne mais produzida no mundo é a de frango. Mas a carne de frango é que mais aumenta a produção no mundo e no Brasil. E no Brasil já ultrapassou as outras carnes. Também aí tem um componente da questão de renda da população e a carne de frango é mais barata.
Em termos de produção de leite, no ano passado, nós fechamos em 33 bilhões e meio a produção de leite, e vocês notam que ela caiu nos últimos anos. Neste ano de 2018, uma boa notícia. Pela primeira vez, aí nos últimos 3 anos, vamos ter um aumento da produção e da captação, e nós chegaríamos aí próximos a 34 bilhões de litros de leite. Muito bem. Qual é a expectativa em termos, digamos, para este ano de 2018, aí eu dou a comparação, os dados do PIB do setor primário são do IBGE, os dados da agropecuária, agricultura, pecuária e agronegócio são do CPEA. Primeiro lugar, olhem a primeira linha das duas tabelas, a de cima e a de baixo, olhem a primeira linha, PIB. Vocês notam que o crescimento do PIB, um ano cresce, um ano cai, um ano cresce, um ano cai? Isso é fruto do baixo investimento. No Brasil, o investimento está entre 15,6% a 20,9% do PIB, ou seja, 15,6% a 20,9% da riqueza é investida pelo setor público e privado. O setor público, em média, 2 pontos percentuais, o setor privado, a grande maioria do investimento. Por que nós investimos pouco no Brasil? Primeiro, porque o governo é um mastodonte, cada vez mais crescendo em pessoal e não sobra dinheiro para investir. Segundo, para atender esse mastodonte, a carga tributária no Brasil é a maior de todos os países emergentes e uma das maiores do mundo para país emergente. Claro que tem país do mundo com carga tributária maior. Como a carga tributária é alta, as empresas não conseguem lucro suficiente para investir. Então, a carga alta tributária afeta o investimento do setor privado, e esta carga tributária é gasto na manutenção da máquina pública. E o setor público não investe. Quando o setor público deveria investir entre aí 5% a 6% do PIB. E, aliás, este é um dos principais problemas. O resultado é que o PIB brasileiro cresce que nem voo de galinha. Baixinho o crescimento, muito baixinho, e por período curto de tempo. Um ano cresce, um ano cai. E olha o desastre aí dos últimos anos. 2014 o PIB cresceu 0,5%, 2015 que nem rabo de cavalo 3,5%, 2016 repete a dose, 2017 crescemos positivamente 1,1%, e em 2018 até o primeiro semestre 1,1%. Esse crescimento pífio não diminui praticamente o número de desempregados, que nós continuamos com 12 milhões. Muito bem. Qual é a expectativa para este ano? Este ano o PIB brasileiro deve crescer em torno de 2,5%. 2,5%. Tá, 2. Desculpa, este ano 1 a 1,5%. O ano que vem, 2,5%. Se for feita reforma econômica, nós poderíamos ir de 2,5% a 3%. Se não forem feitas reformas econômicas, ficaremos aí no 2, 2,5%. Depende, obviamente, das reformas a serem implementadas pelo Congresso e pelo futuro governo, pelo futuro executivo. O setor primário, os senhores notam que teve um crescimento fantástico no ano passado, 12,5%. No ano anterior teve queda, fruto dos problemas climáticos. Quando o setor primário apresenta queda, basicamente é o problema de clima. Para este ano, o setor primário caiu 0,3% até o terceiro trimestre, e para o ano vai fechar nisto ou no 0 a 0. Fruto de queda no setor de açúcar e também uma certa queda no setor de carnes e no setor de grãos. Nós tivemos um aumento de produção, mas queda de preços. E a agropecuária, cuidado que a metodologia aí é diferente. A metodologia é diferente. Então, a agropecuária, agricultura, pecuária e agronegócio,
O que está aí são os dados de PIB renda. E para comparar com o IBGE, teria que comparar PIB volume, para dar uma ideia da diferença. O PIB renda caiu do agronegócio, caiu 1,6% até agosto. E o PIB volume cresceu 2,5%. É que os preços caíram. Então, o agronegócio este ano vai crescer em volume os 2,5%, apesar dos problemas da pecuária, do açúcar e alguma coisa nos grãos. Mas o PIB renda cai, fruto da queda de preços. E a agropecuária até agosto caiu, a agricultura caiu também, a pecuária caiu mais, fruto aí da operação carne fraca, e o agronegócio teve uma queda de 1,6%. Qual a expectativa para o ano que vem? O PIB brasileiro, eu já falei, o setor primário, ano que vem, cresce positivamente, de novo, e o agronegócio deve crescer aí em torno de 2,5% novamente, a 3% em volume. Em renda é um problema, porque nós estamos num período de queda de preços. Só para dar ideia, em 2017, do PIB brasileiro de 6 trilhões e 560 bilhões, o agronegócio representou 21,6% do PIB brasileiro, 1 trilhão e 418, a agricultura 15, a pecuária 6, o setor de serviços dentro do agronegócio, 589 bilhões, a indústria, 410 bilhões, a produção de insumos, 62 bilhões, e a agropecuária, 357 bilhões. Vocês notaram que a grande geração de riqueza dentro do agronegócio está das porteiras para fora. Mas é aquela porteira para dentro que sustenta o resto. Ou seja, é o setor primário, a produção do setor primário que sustenta o resto. Qual é a expectativa aí de valor bruto da produção? Segundo os dados do Ministério da Agricultura, para este ano, o valor bruto da produção ficaria aí em 578 bilhões de reais, um pouco menos que o ano passado, 592. Cai o valor bruto da produção das lavouras, de 397 para 392 bilhões, e da pecuária também cai, de 195 para 886 bilhões. O que é o valor bruto da produção? É uma média da receita dos produtores. É quantidade média vezes preço médio. Então, daria uma média da receita dos produtores. Para o ano que vem, uma primeira estimativa, obviamente sujeita a erros. Por quê? Porque a safra está na lavoura. E na pecuária, vamos esperar o ano que vem. Mas, então, é uma estimativa baseada aí no que mais ou menos se acha que vai ser de produção e mais ou menos o que se acha vai ser de preço. Então, é uma primeira estimativa. Mas nós aumentaríamos para 585 bilhões de reais o valor bruto da produção ano que vem, das lavouras caindo para 384 bilhões e na pecuária crescendo, 200 bilhões. Como eu disse a vocês, a pecuária está se recuperando muito, fruto da operação carne fraca que ocorreu este ano, mas está se recuperando. Em função de que estamos voltando a exportar a alguns países que tinham cancelado importações do Brasil. Estamos voltando a exportar novamente. E 2, que o consumo interno deve ser um pouco maior do que esse ano, fruto do próprio aumento do PIB. Esse ano vamos ter um pequeno aumento do PIB, o ano que vem um aumento do PIB um pouco maior, isso aumenta um pouquinho a renda per capita, o que favoreceria o aumento do consumo interno. Aqui apenas são os dados que eu expliquei antes, mas numa série histórica mais longa. O dado em vermelho é o valor bruto da produção total, o em azul é das lavouras e o verde é o total, em azul das lavouras e o vermelho da pecuária. E aqui, só desmembrando aí o da pecuária, vocês veem a produção de bovinos, a produção de suíno, de frango, leite, ovos,
e de uma forma, em geral, se ressalta lá para o ano de 2019, o crescimento do valor da produção de frango. Vocês veem bem claramente ali na linha em verde. Aqui no Paraná, de 2019 ainda não tem estimativa, mas para este ano o valor bruto da produção ficaria um pouco menor que o do ano passado, em R$ 1 bilhão, das lavouras praticamente o mesmo número, e na pecuária a redução ocorrendo fruto aí da operação carne fraca. Aqui apenas uma série histórica um pouco mais longa para ver os comportamentos. E os senhores notam que nos últimos anos as linhas ficaram mais ou com tendência negativa ou estabilidade. Em termos de exportações, minha gente, aqui vocês têm o comportamento das exportações do agronegócio, das importações e o saldo, desde 2000 até 2017, e a expectativa para 2018. Primeiro lugar, em nenhum ano, obviamente, o agronegócio deixa de ter um saldo enorme na sua balança comercial com o mundo exterior. Primeiro lugar. Segundo lugar, neste ano nós atingiremos um recorde de exportações, apesar de alguns pequenos problemas, de 100 bilhões de dólares em exportações do agronegócio neste ano. E o ano que vem a tendência é de crescimento. Aqui vocês observam, aquela linha em vermelho, são os saldos da balança comercial do agronegócio. A linha em azul, o saldo da balança comercial brasileira. O que esses dados mostram? Exceto ali onde o saldo da balança comercial do Brasil foi maior do que o agronegócio, em todos os outros anos, aqui no início da série e lá no final, então nem se fala, o saldo da balança comercial do agronegócio é superior ao saldo da balança comercial brasileira. Isto significa dizer que se não fosse o agronegócio, nós estaríamos na cruz das almas em termos de exportações. Estaríamos com déficit. Ou seja, o agronegócio, além de produzir internamente praticamente todos os alimentos que nós consumimos, exceto o trigo, que a gente não produz, não porque não tem condições, mas devido ao Mercosul, e aí temos que importar da Argentina, etc., eles têm um custo de produção menor. Além de produzir praticamente todos os alimentos, nós produzimos um enorme saldo comercial, que ajuda o Brasil a manter a sua balança comercial em termos positivos. E isto se deve exatamente ao agronegócio. Quais são os principais produtos exportados pelo Brasil? Dentro do agronegócio, disparado, o primeiro é o complexo soja, grão, óleo e farelo. A maioria das exportações desse complexo, todos vocês sabem, vão para a China, que é o grande comprador de soja em grão. O complexo carnes é extremamente forte em termos de exportações, é o segundo. Produtos florestais e açúcar e álcool, terceiro e quarto. Mas vocês notam que açúcar e álcool está diminuindo um pouco o valor exportado, e os produtos florestais têm aumentado, e porque o Brasil tem um setor de base florestal muito forte, principalmente aqui na região sul. E esse setor de base florestal está ampliando a produção e as exportações. Nós somos altamente competitivos. Por que essas empresas pagam ONGs aqui para impedir o nosso desenvolvimento? E pagam, essa é a verdade. Porque, por exemplo, no setor florestal, o crescimento por hectare em termos de metros cúbicos de madeira é estonteantemente maior do que ocorre
em países que são grandes exportadores de madeira atualmente, como o Canadá e outros países da Europa, etc. E explorando suas florestas nativas, a árvore madura sendo retirada e dando lugar a outras que crescem no lugar. Igualzinho aqui no Brasil. Bem igualzinho. Obviamente que além desses 4 grandes complexos iniciais, os senhores veem que o café é bastante importante, o fumo, o Brasil é o maior exportador de tabaco, e suco de fruta está ampliando, e aqueles cereais em farinhas, coloquem milho, que fundamentalmente 90% daquilo é milho. Vocês sabiam que o Brasil hoje é o segundo exportador de milho do mundo? Nós descobrimos que produzir milho para exportar faz bem. Quem primeiro abriu esse mercado foi uma cooperativa aqui do Paraná, a Coamo. Num período passado, o preço do milho estava pior do que casca de banana madura, não valia nada. Aí a Coamo exportou. E viu que era um mercado razoável. Outras foram no caminho e o Brasil tem exportado, aí, ano passado, pouco mais de 30 bilhões de toneladas. Este ano vai exportar menos, 22, 23 milhões de toneladas, porque os produtores cometeram um erro. Eles sentaram em cima do milho achando que os preços iam subir e os preços caíram. E nós exportamos muito pouco milho até agora. E, aliás, essa pouca exportação é que tem mantido o preço do milho num patamar mais baixo do que foi. O preço do milho em Paranaguá já chegou aí a R$ 44,00 a saca, hoje está R$ 35, R$ 36,00 a saca. E o preço da soja, que já chegou a R$ 100,00 a saca, hoje está R$ 83, R$ 84, R$ 85,00 a saca lá em Paranaguá. Então, aí vocês veem os principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro. Muito bem. Os senhores tiveram rapidamente a questão dos recursos e o resultado disso em termos de produção de grãos, carnes, cana, café, laranja, etc. E qual é a perspectiva para os próximos anos? O que poderia se esperar do agronegócio brasileiro para os próximos 10 anos? Minha gente, antes de dar os números das perspectivas, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Nos últimos anos, quem tem sustentado parte da economia brasileira foi o agronegócio. Tanto em termos de produção quanto de exportações. Quem tem impedido que o PIB brasileiro tivesse pior desempenho foi o agronegócio. Quem tem mantido empregos, etc., e feito com que o número de desempregados fosse 12 milhões, que é alto, hoje em dia tinha chegado a 14, mas não chegou a mais, o agronegócio. Razão pelo qual eu não aceito, de forma nenhuma, o que eu vejo por aí, volta e meia divulgado, dizendo que o agronegócio é o câncer do Brasil. Que o agronegócio é o predador do Brasil, que o agronegócio é o poluidor do Brasil. Como vocês viram, não tem nenhuma base científica isso aí. E de onde vem parte disto? Minha gente, parte disto vem da irresponsabilidade de muitos brasileiros e de muitas ONGs, que aceitam inclusive recursos do exterior para falar mal do Brasil.
e para levantar situações do Brasil que não tem nada a ver de científico. E isto gera uma certa comoção junto à população. E as pessoas que poderiam falar o contrário aqui dentro e mostrar a base científica, às vezes se omitem. Razão pela qual a má informação viceja. Mas eu acho que chegou a hora, sim, de nós combatermos com veemência esta situação e nós mostrarmos a exata realidade do que é o agronegócio. Eu não aceito que americanos, europeus, japoneses, etc., venham nos apontar o dedo em termos de preservação ambiental. Eu não aceito. Primeiro eles façam no país deles o que nós temos. Depois venham falar com a gente. E ok, esses radicais que estão por aí, vai agora mesmo. Esses radicais que estão por aqui, e por aí, aqui não, por aí. Ok, eles são úteis à sociedade, porque mostram para a gente o que a gente não deve ser. Mas está na hora de a gente começar a confrontar. E mostrar a exata realidade. Eu estou dentro deste time. E uso os meios de comunicação que a gente tem à disposição para fazer isto. Mostrar a realidade. Portanto, não baixo a cabeça para ninguém do exterior. Esses que vêm nos dar pitaco. Pelo contrário. Volta e meia eu tenho dito. Faça no teu país primeiro o que você está propondo aqui. Depois venha falar com a gente. O nosso Código Florestal é o mais restritivo do mundo. E a nossa área ambiental aqui no Brasil, em nível federal e em nível estadual, precisa de uma reestruturação completa. E digo isto com conhecimento de causa. Nós queremos desenvolvimento, sim, com preservação ambiental, mas também desenvolvimento. Quais são as expectativas para o agronegócio? Minha gente, os números que eu vou mostrar são atualizados pelo Ministério da Agricultura, por um grupo de pessoas, a gente está dentro disso, que reajustam essas estimativas todos os anos. Essa foi a última. Os senhores encontram, inclusive, a publicação completa com esses números no site do Ministério da Agricultura, Projeções do Agronegócio. O resumo delas está aí. Vou falar primeiro de produção de todos os produtos. Minha gente, nesse primeiro quadro, e os outros que seguem, têm a mesma metodologia. Vocês observam a safra 2017 e 18, que é a última que nós tivemos completa, 18, 19 agora está indo para o campo, e vocês veem dados de produção, e os dados de produção têm um número à esquerda e um número à direita. O número à esquerda é dentro de uma hipótese normal, o número à direita é dentro de uma hipótese melhor. Digamos assim, uma hipótese normal e uma hipótese otimista. Quer dizer, se for tudo bem com a economia e com o agronegócio. E as percentagens, a variação, se refere exatamente a esses dois números, comparativamente à base 2017 e 2018. Olhem esses primeiros produtos. Exceto o feijão, que na hipótese normal há uma previsão de redução da produção, nenhum outro produto tem previsão de redução da produção. Pelo contrário, todos aumentam aí mais de 20%, fora o arroz, que aumentaria numa hipótese normal 4%.
E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. A dupla feijão com arroz, qualquer nutricionista diz que é um dos melhores pratos no mundo, dos mais completos que tem. Coloque uma fruta, várias saladas e um pedacinho de carne, está completo. Muito bem. Nós estamos reduzindo o consumo per capita de arroz e feijão. Estamos substituindo por fast food. Nada contra, mas também nada a favor. E os problemas, os senhores estão vendo o que acontece. Outro quadro. Os senhores estão vendo alguma redução de produção fora a mandioca? Não esqueçam que a mandioca, em termos de economia, é um produto considerado inferior. Produto inferior à economia não é qualitativamente inferior. É aquele que, se a renda da população aumenta, o consumo cai. E, obviamente, quando a renda da população aumenta, o consumo lá de farinha de mandioca, etc., cai. Obviamente, a fécula de mandioca é um produto mais nobre e tem outros usos extremamente importantes. Mas todos os outros produtos com crescimento da produção. E os senhores notam aí de 20% a 30%. Sigamos. Frutas. Algum produto com previsão de redução da produção? Nenhum. Todos com expectativa de aumento de produção. Vamos dizer lá, de 10% a, dentro da hipótese normal, aí de 10% a 30%. Carnes. Nenhum produto com expectativa de redução de produção. Todos dentro da hipótese normal, com expectativa de crescimento aí de 20% a 30%. E o leite também, uma expectativa de crescimento aí de 23%. Resumindo, grãos, nós teríamos uma área cultivada aumentando aí de 15% a 39%, a produção aumentando de 233 para 302 a 355 milhões de toneladas, a produção de carnes passando de 27 para 34 a 40 milhões de toneladas, a produção de frutas passando de 30 para 33 a 45 milhões de toneladas. E, então, todos os produtos do agronegócio, aí mostrei todos, com expectativa de crescimento da produção, fora aquelas exceções lá de feijão, como vocês viram, basicamente. E em termos de exportações, qual é a expectativa? Em termos de exportações, os senhores vêm aqui, pegando todos os produtos do agronegócio novamente, exceto o óleo de soja, porque, como vocês sabem, 85% do biodiesel usa óleo de soja. E uns 14%, 13%, 14% sebo animal. O resto é, de fato, o resto. Mamona, etc., etc., pelo amor de Deus. Deixa para alguém comer, que volta e meia alguns comeram por aí. Então, fora óleo de soja, previsão de exportações com aumento para todos os produtos. E aumentos aí, vamos lá, de 12, 10, até 30%. E eu não vou especificar por produto, porque esses dados ficarão disponíveis e quem quiser o IEP mandará nos e-mails, sem problema nenhum, fica disponível. Os outros produtos, no setor de carnes, aumento das exportações aí em torno de 35% a 39%. Todos os produtos derivados de carne. Carne de frango, bovina, suína e o total das carnes. No total das carnes, nós passaríamos aí de 6,5 para 8,8 a 13 milhões de toneladas. E do leite, obviamente o Brasil exporta muito pouco leite e importa do Uruguai e da Argentina. Então, efetivamente no leite, a nossa participação em termos de exportações continua pequena. Em frutas,
vocês veem aí, dentro da melhor hipótese, aumento das exportações de todos os produtos, exceto maçã. Maçã, a gente tem um consumo interno bastante forte, dentro da hipótese normal, um consumo interno bastante forte, e sofremos concorrência da importação da Argentina. Embora a maçã argentina, em termos de sabor, eu acho pior do que a nossa. A nossa me parece mais suculenta. Nada contra o argentino, não é prevenção, não, mas a nossa me parece mais suculenta. O total das frutas, nós passaríamos de 619 para 872 mil toneladas a 1.773.000 toneladas. Minha gente, em frutas, eu tenho vergonha de mostrar esses números. O Chile exporta mais do que nós, muito mais. E em frutas, nós exportamos muito pouco do que nós consumimos. Então, obviamente, nós temos muito a percorrer nesse mercado para ampliar a presença do Brasil nas exportações. E por falar em exportações, eu gostaria aqui de fazer novamente uma colocação. Eu sou obrigado a reconhecer que o Brasil errou a mão em termos de comércio internacional. O que o Brasil fez? Ele praticamente apostou todas as fichas na Organização Mundial do Comércio, na rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que iniciou em 2000 no Catar e deveria ter terminado em 2005. Estamos em 2019 e sequer começou. O que os outros países fizeram? Fizeram acordos bilaterais, país a país, ou plurilaterais, grupos de países com grupos de países. E o Brasil ficou para trás. Hoje nós temos um pouco mais de 20 acordos parciais e 3 acordos globais com Israel, Egito e Palestina, que em termos de exportação, representa muito pouca coisa. Nós erramos a mão. Mas dizem que Deus é brasileiro. Com a eleição do Trump nos Estados Unidos, se abriu uma janela de oportunidade para o Brasil, para a gente ganhar o tempo perdido, fazendo negociações bilaterais e plurilaterais. Algumas delas estão em andamento, mas lamentavelmente, no momento atual, os senhores estão notando que no mundo inteiro está ocorrendo uma volta, um retrocesso, aquele nacionalismo exacerbado, e ao fechamento de mercados. E esta é uma situação muito ruim, porque afinal de contas, todos nós sabemos que a abertura comercial é uma mola propulsora para a produção, a geração de riqueza e a geração de empregos em todos os países. Dito isto, é crucial o novo governo efetivamente acertar a mão em termos de mercado internacional, negociar com tranquilidade, abrir o mercado paulatinamente, negociando contrapartidas, e é fundamental desideologizar essa relação internacional, que nos últimos anos foi extremamente ideológica. Isso é crucial. Caso contrário, os nossos filhos pagarão uma parte das consequências. Eu acredito que nós caminharemos neste sentido. Ainda hoje eu recebi uma solicitação para um encontro em Brasília com o futuro ministro das Relações Exteriores, para a gente discutir um pouquinho essa política comercial. E efetivamente é importantíssimo que nesse aspecto o Brasil avance e avance com celeridade, desideologizando as relações e abrindo o mercado, mas com negociação de contrapartidas. Minha gente,
Como vocês veem, aumenta a produção, aumenta as exportações nos próximos anos, razão pelo qual compete a nós brasileiros, à sociedade, ao governo, ao Congresso, efetivamente irmos sanando os problemas que estão por aí, reduzindo burocracia, ampliando infraestrutura, melhorando o processo de produção em termos de evolução tecnológica, em termos de assistência técnica, em termos de crédito, em termos de pesquisa, em termos de transferência de tecnologia para os produtores, e efetivamente a gente conseguir desenvolver este potencial que está aí. E este potencial, o Brasil espera que nós desempenhemos e o mundo também. Fico à disposição para perguntas. Obrigado, minha gente. Ok, se alguém desejar, por escrito, por favor, nós temos um pequeno espaço. Eu ia pedir que a nossa recepcionista, mas ela sumiu. Vamos lá. Em 2018, quais as perspectivas, são 3 perguntas, tá? Quais as perspectivas das exportações de soja para a China? A segunda é, quais os novos mercados para as exportações brasileiras? E terceira, por que o Ministério da Agricultura não cita o crescimento da carne de ovinos e caprinos? Puxa, gostei. Eu também gosto de carne de ovino e caprino. Primeiro, China. Este ano nós vamos exportar, em termos de soja, 80 bilhões de toneladas. A previsão que estava por aí era 76 bilhões de toneladas, aumentou para 78 e vamos fechar em 80. Fruto da briga comercial entre Estados Unidos e China, que deu um pequeno desvio de comércio para o Brasil e favoravelmente em curto prazo. Então, este ano, exportação de soja em grãos, 80 bilhões de toneladas. A enorme maioria disso para a China. Efetivamente, a China é o grande comprador. A segunda pergunta era... Segunda pergunta, quais os novos mercados para os novos mercados. Exportações brasileiras? Minha gente, vamos dividir aqui. Estados Unidos, Europa e Japão, não adianta a gente querer exportar commodity. É simples, pouco processado, não tem sentido. Isso já tem uma concorrência enorme, os americanos não estão aumentando tanto assim a população, e se a renda aumenta, o consumo não aumenta. Para vocês terem uma ideia, se a renda do americano dobra, o consumo de alimentos aumentaria 8%. Então, o crescimento é pífio na Europa, no Japão. Na Europa, no Japão, o crescimento é muito pequeno, fruto disso. Baixo o crescimento da população e se a renda aumenta, o consumo praticamente não aumenta. Então, para esses produtos, Europa, Japão, Estados Unidos, só produtos de alto valor agregado. Efetivamente, tem que pensar em produtos de alto valor agregado. América do Sul, América Central, África e Ásia, produtos de valor agregado e produtos mais simples. Produtos mais simples, efetivamente, esses mercados são importantes, principalmente Ásia e África, também América do Sul é extremamente importante, e aí, produtos de menor valor agregado e produtos mais simples, até sem agregação de valor. Esses são os grandes mercados. Oriente Médio também tem... Não faz parte, né? Oriente Médio é um grande importador do Brasil, razão pela qual essa questão da embaixada tem que ser muito bem colocada. Vamos esquecer o que está aí, porque tem uma relação comercial importante. E Oriente Médio, tanto produtos de menor valor agregado, como produtos de alto valor agregado. Então, os grandes mercados, África, Ásia, e América do Sul e Oriente Médio. E isso que nós temos que efetivamente fazer um esforço enorme. Terceira pergunta. A terceira,
Por que o Ministério da Agricultura não cita o crescimento da carne de ovinos e caprinos? Minha gente, o consumo de carne de ovelha no Brasil está crescendo. Passou aí de pouco menos de meio quilo para 700 gramas per capita. Não chega ainda a 1 quilo. E vocês sabiam que praticamente 30 milhões de brasileiros nunca colocaram um pedacinho de carne de ovelha, de cordeiro, na boca? Minha gente, é um mercado potencial enorme, mas por que ele é pouco desenvolvido até agora? E a carne de cabrito é a mesma coisa. Por que esse mercado é pouco desenvolvido? Primeiro, porque a carne que era colocada até um tempinho atrás no mercado era a pior possível. Aqui entre nós, ninguém tem coragem de comer aquela ovelha velha, lembra? Descartada. Agora que está sendo colocado carne de cordeiro, direitinho, mais recentemente, inclusive com cortes. Mas, aí tem um probleminha, preço. A carne de ovino tem um alto preço ainda. Então, se uma pessoa que tem pouca renda, entre 1 quilo de frango a R$4 e um carré de carneiro a 40, imagine qual que ele compra. Agora, o consumo vai aumentar aos pouquinhos. Nada melhor para isso do que a estruturação das cadeias produtivas que está sendo feita, inclusive aqui no Paraná, com produção de borrego e, obviamente, com frigorífico que abate e coloca esses cortes no mercado. Essa situação vai ampliar o consumo aos poucos. Efetivamente vai ampliar o consumo aos poucos. Outra coisa, a gente tem que acabar com aquele mito de que carne de cordeiro é doce. Basta temperar direito. Basta temperar direito. Então, é outra situação que tem que ser colocada. E, pasmem vocês, sabem qual é o consumo de carne que vai ultrapassar o de suínos? E eu dou prazo aí 3, 4 anos? Peixinho, peixe. O Paraná, inclusive, é o maior produtor de pescados de água doce do Brasil. Este ano nós vamos aí por umas 110 mil toneladas. A tilápia é o carro-chefe. Aquilo é um dinossauro que não vale para nada, olhando, mas um filezinho de tilápia com uma cerveja gelada e imbatível. Minha gente, a hora que foi estruturada a cadeia produtiva e você colocou os filezinhos no mercado, o consumo explodiu. Minha gente, hoje nós estamos com 13 quilos de peixe per capita de consumo ao ano, e ele está crescendo, fruto dessa organização da cadeia. Muitos de vocês têm esposa, etc., e de certo gosta de pescar. O que acontece se vocês chegam em casa com peixe não limpo? Sai vocês e o peixe pela janela, e o peixe é nas costas de vocês. Então, antes não se consumia porque você tinha que limpar o peixe na tua pia da cozinha. Meu Deus, fica cheiro uma semana. Com o filezinho mudou radicalmente. Então, a organização da cadeia produtiva aí é importante. E o Paraná vai ser destaque nacional, como já é nisto. Nós vamos, agora, a própria cooperativa Coopervale, a Cevale colocou um frigorífico ótimo, a Copacol já temos outros frigoríficos aqui no Paraná, e que estão ampliando a produção. O número de tanques escavados está aumentando, e eu espero que dê uma luz para a área ambiental para liberar as licenças para tanque-rede em rios e represas. Parece que agora o novo governo vai dar um jeito nisso, então a gente destrava isso aí bastante, e efetivamente o tanque-rede é uma grande saída, porque o tanque escavado comum aí, o tanque escavado comum, dá uns 5 quilos de pescado por metro cúbico d'água, o tanque escavado com aeração, etc., etc., e até em ambiente fechado,
iria uns 50, 60 quilos por metro cúbico. Tanque-rede vai a 100. Então, nós temos um enorme potencial. Vamos concluir com esta pergunta. Qual a perspectiva e a importância da biotecnologia no cenário brasileiro atual? Minha gente, a biotecnologia veio para ficar e dentro disso a transgenia também. A transgenia é um capítulo da biotecnologia. Os avanços biotecnológicos estão ocorrendo e os avanços transgênicos também estão ocorrendo. Eu acho que isso já é uma etapa vencida. O consumo de produtos transgênicos no mundo já superou mais de 1 bilhão de toneladas e me dei uma pessoa que teve uma dor de barriga com isso. Então, minha gente, vamos voltar para a ciência, vamos deixar a ciência cumprir o seu papel com todos os cuidados e os avanços aí são inomináveis. Nós temos avanços em plantas resistentes a estresse hídrico, plantas resistentes a alumínio trocável no solo, plantas que são resistentes, digamos assim, ao apodrecimento logo depois da colheita, então resistem mais, e tudo isso dentro da biotecnologia. Portanto, bem-vinda à biotecnologia, eu sou das pessoas que apoiam a biotecnologia e apoiam a transgenia, obviamente, que é um capítulo da biotecnologia. Vieram para ficar. Minha gente, obrigado. Quem quiser é só falar aqui com o IEP, não tem problema, a gente passa as transparências. Eu vou cometer um deslize agora. Os senhores viram ali uma transparência, muito obrigado. Depois eu deixei para vocês um material sobre as expectativas da economia brasileira em termos de política fiscal, monetária e cambial. Está completa, tem mais uns 40 slides ali, com toda a política fiscal, monetária e cambial. Completa. Deixo a vocês, porque se ocorresse uma pergunta dentro disso, eu teria o material. Fica para vocês também.